Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Liberty Pilates aqui no YouTube. O tema da nossa aula hoje será como avaliar a função do ombro nas nossas aulas de Pilates. Se você tem nos acompanhado, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, compartilhar com seus amigos e também deixar o seu like em nossas aulas. Só assim nós teremos uma maior visualização no nosso canal e conseguiremos atingir um maior número de profissionais que trabalham com o movimento. Como conteúdo da aula de hoje, nós vamos falar sobre a anatomia do complexo do ombro, os músculos que cruzam as articulações do complexo do ombro, a amplitude de movimento fisiológica e como avaliar a funcionalidade do ombro dentro das nossas aulas de Pilates. Então, como revisão anatômica, os componentes, os ossos que compõem o complexo do ombro são a clavícula, a escápula e também o húmero. Esses ossos, esse conjunto de ossos, são interconectados, então a clavícula vai articular com o externo, com a articulação externo-clavicular, vai articular com o acrômio da escápula, através da articulação acrômio-clavicular, e o húmero vai articular com a escápula através da articulação glenohumeral. E nós temos duas articulações funcionais no complexo do ombro, que é a articulação escápulo-torácica, né? Então é o movimento da escápula sobre o tórax, e também a manutenção do espaço subacromial, que é esse espaço que nós temos entre o acrômio e a articulação glenohumeral. Esse espaço deve ser de em torno de 1 centímetro, e esse espaço ele é importante para a funcionalidade do complexo do ombro como um todo. Então aqui é uma vista anterior e aqui uma vista posterior do complexo do ombro. É interessante reparar a espinha da escápula na vista posterior, que vai ser uma referência anatômica para a inserção de músculos importantes para o complexo do ombro. Na vista anterior, é importante ressaltar essa proeminência óssea, o processo coracoide, que também é um ponto de inserção de vários músculos e que podem interferir na funcionalidade do ombro. Então, primeiramente eu vou falar dos músculos do manguito rotador, né? Então, o manguito rotador é uma estrutura que é formada pelos tendões desses 4 músculos. Então, nós vamos falar do supraespinal, que ele está acima da espinha da escápula, insere aqui na cabeça do húmero. O infraescapular e o redondo menor, que estão abaixo da espinha da escápula e vão inserir aqui perto do supraespinal. E eu tenho também o subescapular, que está na vista anterior. Nessa vista a gente não consegue visualizar, mas que vai fazer parte dessa estrutura do manguito rotador. Qual que é a responsabilidade do manguito rotador? Manter a cabeça do húmero no posicionamento ótimo na cavidade glenoide. Então, ela que vai fazer a manutenção do centro instantâneo de rotação. Então, eu preciso dessa posição ótima, central da cabeça humeral dentro da cavidade glenoide, para que eu consiga ter uma boa funcionalidade do meu ombro. Então, quando nós percebemos no nosso estúdio aquele aluno que tem o ombro um pouco protuso, um pouco anteriorizado, né? Então já é um sinal de alerta para nós durante os exercícios, para que a gente possa posicioná-lo e realmente reforçar a musculatura responsável por manter esse posicionamento do ombro.
não só a musculatura responsável, mas os músculos que podem atrapalhar esse posicionamento, também é importante a gente ter um olhar para eles. Então, nós temos no complexo do ombro músculos que saem do tórax e vão para a escápula. Então, aqui eu estou falando dos trapézios, por exemplo. O trapézio ele tem uma porção ascendente, uma porção descendente. Os trapézios eles são responsáveis pela adução da escápula e eles fazem, o trapézio superior principalmente, vai participar da rotação para cima da escápula durante o ritmo escapulohumeral. O serrátil anterior, ele tá por baixo, depois vai ter uma vista que a gente vai conseguir ver melhor o serrátil anterior, e ele é um músculo estabilizador da escápula. Ele que vai manter a escápula coladinha no gradil costal. Ele está aqui abaixo, né, embaixo da escápula e vem aqui para as costelas. Então ele faz a abdução das escápulas e a rotação para cima, além de ser muito importante na estabilização. O elevador da escápula é esse que cruza aqui embaixo, ó, ele sai da porção mais superior, mais medial da escápula, então ele eleva a escápula, mas ele não consegue elevar a escápula como um todo. Quando ele faz a elevação com o músculo dominante desse movimento, ele vai rodar a escápula inferiormente, que é a outra ação do elevador da escápula. Ele eleva a escápula e roda a escápula inferiormente, que é o oposto do trapézio e do serrátil anterior. Nós temos também os romboides, o maior e o menor, que vão fazer a adução da escápula, mas também rodam a escápula inferiormente, então puxam a escápula para dentro, o ângulo inferior da escápula para dentro. É importante lembrar que o elevador da escápula tem uma ação também na coluna cervical, trapézio também, mas hoje nós vamos focar na ação no complexo do ombro. E nós temos o peitoral menor, que também é um músculo que sai do tórax e vai para a escápula. Então, o peitoral menor não dá para ver aqui nessa vista, mas eu vou mostrar para vocês mais adiante. Aqui nós temos os músculos que saem do tórax e vão para o húmero. Então, eu tenho o latíssimo do dorso, que é um potente adutor e extensor da articulação glenohumeral. Ele vem e vai inserir anteriormente na glenohumeral. Então, ele também faz a rotação interna da glenohumeral, junto com o peitoral maior, que também é um músculo potente e que faz a adução horizontal, principalmente, a flexão da glenohumeral, e ele é um rotador interno também, junto com o latíssimo do dorso. Escápulo-humerais. Então aqui, ainda com essas imagens, eu consigo ver os deltoides, né? A parte posterior e anterior aqui do deltoide, o supraespinal, o infra, o redondo menor e o subescapular são os músculos do manguito rotador que nós falamos anteriormente. E nós temos aqui, ó, esse pedacinho pequenininho que aparece aqui é o redondo menor. Esse abaixo é o redondo maior, que ele anda aqui de mãos dadas com o latíssimo do dorso. Anteriormente nós temos o córaco braquial, que está abaixo do bíceps, então a gente não consegue vê-lo aqui, mas ele insere lá naquele processo coracoide, junto com o peitoral menor e com a cabeça curta do bíceps braquial. A cabeça longa do bíceps braquial vai inserir lá dentro da articulação, no lábio glenoidal. E posteriormente nós temos o tríceps braquial, né, que é um importante extensor do cotovelo,
porém ele tem uma inserção da cabeça longa abaixo da cavidade glenoide aqui da escápula. Essa porção fica abaixo do redondo menor. Então, se a gente palpar a região axilar, a gente consegue perceber exatamente esse posicionamento do redondo menor e também da cabeça longa do tríceps braquial. Então, quais os movimentos, né, que a amplitude de movimento desse complexo? Quando eu falo complexo, é porque essas articulações têm uma interdependência. Então, para que eu consiga movimentar bem a glenohumeral, em toda a sua amplitude de movimento, eu preciso ter uma mobilidade na esternoclavicular, na acromoclavicular, na escápula torácica e ter uma boa manutenção daquele espaço subacromial. Então, a amplitude de flexão do ombro é 180 graus. A amplitude de extensão é em torno de 50 graus. A abdução, ela também tem uma amplitude de 180 graus. Porém, esse movimento de abdução do ombro é um movimento que a gente usa para avaliar o movimento da escápula de acordo com o movimento da glenohumeral, que é o que a gente chama de ritmo escapulohumeral. O movimento de rotação externa e rotação interna ou lateral e medial, a externa é de 90 graus e a interna é em torno de 70 graus. Então, quando o meu aluno vem para a aula de Pilates, eu peço para que ele realize esses movimentos de forma ativa, eu consigo perceber como está essa mobilidade dessas articulações durante esses movimentos da articulação glenohumeral, que são combinados com essas outras articulações do complexo do ombro. Então, uma das formas de avaliar a funcionalidade do ombro é através do ritmo escapulohumeral e da flexão de braços. Então, o ritmo escapulohumeral, como eu falei anteriormente, é o ritmo do movimento de abdução de ombro, é o ritmo da articulação glenohumeral e da articulação escapulotorácica. Então, para cada 2 graus de movimento da glenohumeral, eu tenho 1 grau de movimento da escápula. Então, no movimento completo de 180 graus, eu tenho 120 graus, que é de responsabilidade da glenohumeral, e 60 graus, que é da articulação escapulotorácica. É importante lembrar que a maior parte do movimento da escápula, né, a maior amplitude é acima de 90 graus da glenohumeral. Então, se nós ficarmos trabalhando somente até 90 graus, nós não trabalhamos a mobilidade da escápula como um todo. Na flexão de braços, né, quando o aluno apoia a mão no chão, nós vamos falar mais adiante, ele já tende, se ele não tem uma boa estabilidade, uma boa ação do serrátil anterior, ele já tende a perder, a escápula pode descolar das costas, né, do gradil costal. E nós conseguimos perceber a ativação de todos aqueles músculos que nós falamos anteriormente durante o movimento da flexão de braço. Então, como que está a ação cinética de trapézios e serrátil anterior durante o movimento? A escápula faz a mobilidade fisiológica durante esse movimento, ou faz uma mobilidade excessiva, ou se movimenta pouco durante esse movimento. Qual que é o posicionamento da glenohumeral? Ela está bem posicionada durante esse movimento ou ela tende a anteriorizar? Meu aluno tem uma hiperextensão de cotovelo?
Se ele tem uma hiperextensão de cotovelo, eu vou envolver um fator rotacional que também vai interferir no posicionamento da escápula nas costas. Então, eu trouxe para vocês alguns exercícios que podem nos ajudar a visualizar esse complexo do ombro como um todo, dentro dos exercícios de princípios e pré-med. Então, são exercícios simples, né? Exercícios para iniciante mesmo no Mat Pilates. Então, eu vou ficar aqui para fazer a preparação para a flutuação 1. O aluno vai se posicionar em decúbito ventral, com rotação externa e abdução dos quadris, os braços ao longo do corpo, e ele vai inspirar fazendo a adução das escápulas e uma flutuação do tronco e retornar à posição inicial. Então, eu consigo perceber se o ombro está bem posicionado, se ele tende a ficar anterior aqui durante esse movimento, se tem uma boa ativação da musculatura interescapular. E uma coisa que vocês podem notar aqui no movimento aqui de flutuação é que quando eu faço a flutuação e a extensão de ombro, eu flexiono um pouquinho o cotovelo e o meu ombro anterioriza um pouco. Isso pode significar que a cabeça longa do tríceps está me atrapalhando a fazer esse movimento, né? Eu preciso trabalhar mais o alongamento, a excêntrica da cabeça longa do tríceps e alongar um pouco a cápsula posterior para conseguir posicionar melhor a articulação do ombro e também peitoral maior e menor. A preparação para a flutuação 2, ela também nos dá algumas dicas de como que está esse complexo do ombro. Então, nessa flutuação 2, né, eu tenho um aumento do peso da alavanca, né, da alavanca de movimento, porque eu estou com a testa apoiada nas mãos. Eu vou inspirar para preparar, quando soltar o ar eu vou descolar um pouquinho no chão. Então, só o posicionamento inicial já vai nos contar como que está a mobilidade da articulação do ombro. Então, alunos que têm um pouquinho de cifose torácica, não tem um bom alongamento do latíssimo do dorso, do peitoral maior, eles não vão conseguir posicionar o ombro nessa posição. Eles vão tender a ficar com o tronco para cima e a cabeça para baixo. Eu tenho certeza que vocês já viram, já observaram seus alunos com esse posicionamento. Então, isso significa que eu preciso melhorar a mobilidade desses tecidos, né, que estão limitando o movimento para a abdução do ombro. Então, também é um exercício de pré-met e que nos ajuda a enxergar como que está a articulação do complexo do ombro. Alongamento do gato. Então, como eu falei anteriormente, às vezes uma flexão de braço é muito para o seu aluno fazer, principalmente se ele for iniciante. Então, eu posso começar somente com o apoio das mãos em uma cadeia fechada, na posição do gato, e observar como que vai ficar esse posicionamento da escápula. A escápula vai ficar coladinha nas costas, ele consegue ter uma boa ativação de serrátil anterior para manter essa estabilidade da cintura escapular. Ele tem alguma hiperextensão de cotovelo ou cotovelo valgo, né, que são posicionamentos que atrapalham também a estabilidade da escápula. E durante o movimento, né, do gato, do alongamento do gato, eu tenho aqui uma abdução das escápulas durante a flexão da coluna torácica, então a escápula vai tender a abrir, e quando eu retorno para a posição de estabilidade da cintura escapular, mantendo a escápula coladinha nas costas. Uma possibilidade que nós temos para ganhar mobilidade
é o aluno fazer a abdução durante a flexão da coluna torácica e quando ele volta à posição inicial, ele pode fazer a adução das escápulas. Então, é uma forma de mobilizar as escápulas na posição do alongamento do gato. E por fim, esse exercício é dos princípios, né, um exercício de cintura escapular, que nada mais é que o ritmo escapulomeral. Então, nesse exercício eu vou visualizar a escápula fazendo uma rotação para cima, concentricamente, e o retorno excêntrico com a rotação para baixo das escápulas. Então, o que eu vou observar? Primeiro, a amplitude, né, se o meu aluno consegue chegar a 180 graus, e eu vou ter uma atenção especial para o ângulo inferior da escápula. Ele tem que rodar para cima e chegar até a linha média axilar. Então, ele tem que vir aqui para frente durante esse movimento de rotação para cima das escápulas. Então, faz a elevação da glenohumeral. É importante lembrar da ativação dos trapézios, né? Principalmente o trapézio superior, que ele vai ser responsável tanto pela rotação para cima, quanto o trapézio inferior por encaixar a escápula no final desse movimento. É importante lembrar que o posicionamento da escápula, ele deve estar no plano escapular. Então, como que eu coloco a escápula dentro desse plano? Ao invés de eu deixar o meu braço a 0 graus aqui do plano frontal, eu deixo o braço um pouco à frente, a 30 graus, porque assim eu consigo melhorar o posicionamento da escápula e, consequentemente, a mobilidade naquelas articulações que compõem o complexo do ombro. Espero que vocês tenham gostado dessa aula que fala da avaliação funcional do ombro, assim como nós falamos da avaliação funcional do quadril, com exercícios simples do nosso dia a dia com nossos alunos no método Pilates. Uma boa semana a todos e até a próxima semana.